A graça e a paz, Igreja do Senhor. Sou o pastor Gilberto Rodrigo e é com muita alegria que eu estou aqui com vocês, amém? Estamos trabalhando o ser humano de forma integral. Quem ainda não viu a nossa introdução, peço que você dê uma olhada para que você venha estar mais estruturado. Então, vamos trabalhar então sobre cura, amém, pessoal? Mas de uma forma integral, para que a gente não crie em nós mesmos acidentes emocionais e espirituais. Vamos entender. Toda pessoa que vai meditar nas Sagradas Escrituras, ela pode adotar uma das duas visões. E dependendo da visão que ela adota, ela pode ter conflitos emocionais e espirituais. Então vamos lá. Existe a visão dos fanáticos espiritualistas. Quem são esses? São aquelas pessoas que eliminam qualquer visão natural, ela não considera a visão natural. Ou seja, exemplo, existem doenças que são causas naturais. Exemplo, a pessoa foi operar o joelho que teve um desgaste na rótula. É um desgaste natural, não tem nada de espiritual. Ou seja, então são doenças de causas físicas. A pessoa vai fazer, por exemplo, um canal. Não, é o demônio. Não, não é o demônio, é causa natural, porque nós somos corpos físicos, na verdade. Então, a pessoa fanática espiritual, ela sai demonizando tudo e espiritualizando tudo. É uma visão muito perigosa. Agora, tem aquela visão, é uma linguagem espiritual equilibrada. A pessoa, primeiro, ela leva em conta as causas naturais, ela leva em conta as causas emocionais, problemas de nascença, de genética, psicossomática, psicossocial, como também as causas espirituais. É uma pessoa que respeita a ciência, mas qualquer uma delas, ela pode ter nascido também de um cunho espiritual. É isso que a gente vai explicar. Então, eu estou mostrando para vocês que existem duas visões. Então, a visão mais equilibrada é você saber as origens dos fatos. Mas, independentemente das origens dos fatos, né, de onde ocorreu, se foi causa física, emocional, espiritual, a gente tem que saber qual é o pano de fundo que está por trás desses problemas, ainda que seja físico, ainda que seja emocional, ainda que seja espiritual. Então, hoje vamos falar um pouco sobre isso de forma simplificada, para que a gente venha estar mais antenado no mundo espiritual. Amém? Primeira coisa que eu falo para vocês: não começa a meditar na palavra de uma forma literal. Pede a Deus, antes de você meditar, você vai estudar, claro, você vai pesquisar, você vai se aprofundar, mas pede a Deus em oração, que o Espírito Santo venha mostrar por trás da letra, ou seja, qual o efeito de compreensão espiritual que Deus quer que você tenha. Vou dar um exemplo para você. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 6, a Bíblia diz assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Esse Espírito está com E maiúsculo, ou seja, não é ficar filosofando a história, filosofando a palavra, mas você ter uma inspiração de Deus dentro do que Deus quer te mostrar através daquela palavra. Aí fala assim, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. O original da palavra vivificar é encher de vida, é encher de esperança. E a gente sabe, só a gente olhar para a igreja de Atos, quando a igreja estava sendo perseguida, o que a igreja fazia? Estava em oração. O que o Espírito Santo ele diz para a igreja? Ficar em Jerusalém, até que desceis sobre vós o quê? O Espírito Santo. Então, eles eram tomados por um poder sobrenatural além da média, porque eles viviam uma vida de oração. Além da palavra, eles tinham uma intimidade com Deus muito forte. Então, vamos lá. Olha o perigo, por exemplo, de uma linguagem literal. Pode criar, inclusive, heresia. Vou dar um exemplo para você. Mateus capítulo 5, no versículo 29 e no versículo 30, a Bíblia diz assim: se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti. Para e pensa. Será que você pegaria uma faca e arrancaria seu olho? Então, se a pessoa lê a Bíblia de forma literal, ela começa a interpretar tudo errado.
Ou seja, aqui não é arrancar literalmente os olhos, é tirar os olhos da maldade, tirar a malícia do coração. Observe que a palavra de Deus, se você ficar lendo tudo de forma literal, você começa a criar heresia, começa a criar até seitas. Isso é muito perigoso. Fala assim, por exemplo, pois te é mais proveitoso perder um dos seus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Versículo 30. Se a tua mão direita te fizer pecar, corta e atire para longe de ti. Alguém vai cortar sua mão, vai pegar a faca e cortar sua mão? Ou seja, a linguagem literal faz isso. A linguagem literal, tudo a pessoa vai na razão, tudo vai na história, mas nunca traz o fundo espiritual. Ou seja, nem 8 nem 80. A gente tem que ser equilibrado. Grava isso no seu coração. Vou dar exemplo ao apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos da Bíblia, um grande homem de Deus, que dá exemplo quando ele nos coloca numa posição de equilíbrio. Lá em 1 Coríntios 2, no versículo 4, ele diz assim: minha mensagem, minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas, de conhecimento. Ué, mas a Bíblia diz em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. Mas quando você olha o contexto dessa palavra, observa isso na sua Bíblia. Vai dizer sobre o conhecimento da Torá, que era o Pentateuco, ou seja, dos princípios de Deus, da intimidade com Deus, da vida de oração, da vida de intimidade, da vida do conhecimento das Escrituras. Então, por que o apóstolo Paulo ele diz que ele não pregava com a linguagem persuasiva do conhecimento? Por quê? Ele não pregava da sabedoria humana. Ou seja, o conhecimento humano, ele é muito bom. Exemplo, você conhecer sobre as plantas medicinais, isso é maravilhoso, te traz cultura. O conhecimento é muito bacana, né? Até te protege em muitas situações. Agora, o conhecimento espiritual, a unção de Deus, é outro tipo de conhecimento, para te dar autoridade. E às vezes eu vejo as pessoas confundir essas duas coisas. Ela mistura o conhecimento cultural com o conhecimento espiritual, que vem de uma vida de entrega, uma vida de oração, um coração puro, uma vida de entrega profunda. Só você observar em Atos capítulo 4, no versículo 13, que Pedro era ali inculto, era ali iletrado, mas ele era um grande homem de Deus, cheio da unção de Deus, que tinha práticas dos conhecimentos espirituais. Ou seja, a vida de oração, consagração, de pureza, de amor à palavra. Então, é outro tipo de conhecimento. Por isso que Paulo ele fala, não prego com a linguagem persuasiva do conhecimento humano, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo. Ou seja, um outro conhecimento, uma autoridade mais afinco. Então, vamos lá, guarda isso no seu coração. As doenças emocionais, elas são por causa do pecado? Depende. Vamos entender isso. Existem doenças emocionais que elas se materializam para se tornarem doenças físicas, ou seja, aquela doença que aparentemente é uma doença, por exemplo, natural, ela veio de uma doença emocional, que é chamada doenças psicossomáticas. Ou seja, muitas das vezes ela começa nas emoções e ela materializa no corpo físico. Existem também as doenças de nascenças. Existem também as doenças espirituais. Então, o primeiro desafio para nós compreendermos melhor, estarmos equilibrados, é reconhecermos a origem das doenças. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Doenças, seja ela emocional, seja ela física, que tiveram origem de um pecado, e outras doenças, seja emocional, seja física, que não tiveram origem no pecado. Aí sim, você vai estar equilibrado. Grava isso. Vamos lá. Então, vamos lá. Doenças emocionais e físicas que tiveram origem no pecado. Vamos entender. Salmos capítulo 4, versículo 4. Vamos entender isso aqui primeiro. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Todos nós temos nervos, nós somos seres humanos. Mas quando Gabriel fala estremecei de ira, mas não pequeis, se a pessoa deixar aquela ira durar tempo no coração, dominar o coração, aquilo pode criar uma raiva, pode criar um senso de vingança, uma amargura, um ressentimento, que aquilo pode influenciar todas as emoções da pessoa. E a pessoa começou com um sentimento, e aquilo pode desaguar
em problemas emocionais, muito mais grave, e aquilo pode desaguar em problemas físicos. Vou dar um exemplo para você. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, versículo 11, a Bíblia diz assim: se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo. Quem está na presença de Cristo, a pessoa perdoa. Por amor de vós. Versículo 11. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Então, por exemplo, quando a pessoa ela é frustrada, ela tem uma grande decepção, e aquela pessoa guarda aquela amargura no coração, ela corre um grande risco de ter problemas emocionais e problemas que pode materializar no seu corpo físico, mas originou por uma falta de perdão. Entenda isso. Por exemplo, Hebreus 12, 15 fala assim: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Então, todo mundo, em algum momento, fica irado. E tem pessoas que retêm essa mágoa, essa ira por muito tempo. E muitas vezes descarrega em alguém. Descarrega em alguém que aceita, né, essa ira. Outras, a pessoa ela persegue alguém com palavras. Às vezes a pessoa passa a ser uma pessoa grossa, etc. Tantas coisas ocorrem. Mas existem doenças psicossomáticas, são desordens emocionais, ou seja, ou psiquiátricas, que começam a afetar o quê? O funcionamento do nosso corpo. Tem pessoas, por exemplo, que têm úlceras de origens emocional. Por quê? Não perdoa, guarda mágoa, são traumas do passado, a pessoa está bloqueada, e aquilo começa a afetar no seu organismo. Às vezes, não tem pecado, mas às vezes tem. Grava isso que eu vou falar para vocês. Então vamos lá, vamos mostrar algumas doenças, seja de cunho emocional, seja de cunho físico, que tem origem do pecado. Depois a gente inverte, que não tem origem do pecado. Amém? Vamos lá. Ligação com o pecado. Salmos 38, do 6 ao 10. Vamos entender primeiro as doenças, depois vamos mostrar a origem. A própria Bíblia nos mostra. Vamos lá. Ando encurvado. Salmo 38, versículo 6 até o 10. Ando encurvado e todo abatido. O dia inteiro perambulo e pranteio, ou seja, está afetando as emoções do salmista. Versículo 7. Estou sendo consumido pela febre e sinto todo o meu corpo enfermo. Já está atingindo o físico, observa. Versículo 8. Estou esgotado e ao extremo, ao quebrado, minha alma geme de angústia, está angustiado nas emoções. Observa o detalhe. Versículo 9. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. Nem mesmo o meu suspiro te é oculto. A pessoa está sofrendo de quê? De uma grande ansiedade. Olha a consequência do versículo 10. Meu coração palpita e as forças se afastam do meu corpo. Até a luz dos meus olhos me abandonou. Ou seja, aquela ansiedade desaguava onde? O coração começou a acelerar. Já sentiu isso alguma vez? Você achou até que era problema de coração? O seu coração dispara, dá aquela disparada e você pensou que estava tendo um ataque cardíaco? E quando você procurou o cardiologista, ele falou, não, isso aí é problema de nervo, não tem nada a ver com o coração. O coração, dentro de 2 horas, se você não acudir, a pessoa morre. Então, a gente aprende aqui que havia doença que estava atingindo tantas emoções, tanto o corpo físico. Entenda isso. Agora a Bíblia te dá uma receita, te dá a origem dos fatos. Por que o salmista estava assim? Olha só que interessante. Salmos capítulo 38, no versículo 3 ao versículo 5, a Bíblia diz assim: por causa da tua ira, não há parte ilesa em meu corpo, não há saúde nos meus ossos. É em consequência do meu pecado. Então o salmista ele reconhece que ele tinha que confessar o pecado, que já estava atingindo as emoções, estava atingindo o corpo físico. Então observa a origem dessas doenças, apesar de ser emocional, apesar de ser doenças físicas, tinha uma origem. E a origem estava onde? No pecado. A Bíblia é muito clara sobre isso. Como fardo pesado, tomaram-se insuportáveis para mim.
Minhas feridas cheiram mal e supuram, devido à minha insensatez. Está observando que isso aqui é um tipo de doença que estava originado por falta o quê? Por falta de a pessoa estar numa vida santificada. Agora, do outro lado, vamos observar também que existem doenças emocionais, doenças físicas, que não têm ligação com o pecado. Ou seja, apesar disso, ela não limita o poder de Deus. Então, estou mostrando os dois lados da moeda, aquela que tem origem no pecado e aquelas doenças emocionais físicas que não têm origem no pecado. Pastor, me dá exemplo, então. Atos capítulo 3, no versículo 2 ao versículo 6, conta a história de um aleijado de nascença. Ou seja, era uma doença física, ele nasceu assim, né? E a Bíblia fala lá em Atos capítulo 4, versículo 22, fala assim: pois o homem que se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos que ele nasceu assim. Ou seja, a origem daquela doença era uma doença de nascença. Limitou o poder de Deus? A gente sabe que não. Jesus foi lá e curou aquele homem. Primeira coisa que quero que você saiba: independente das origens das doenças, nada é impossível para Deus. Isso é muito importante você estar consciente. Amém? Vamos lá. Outro exemplo de doenças de origem física, por exemplo, posso trazer aqui de emocionais também, mas vou na física aqui. João capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3. A Bíblia diz assim: ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seu discípulo lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Versículo 3. Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Então, esse homem nasceu cego de nascença. Jesus foi bem claro, a origem dessa doença não foi o pecado. Porém, Jesus foi lá e curou esse homem. O que eu aprendo aqui? A gente sabe que existem doenças de cunho espiritual, de cunho emocional e de cunho físico. Mas precisamos, seja ela qualquer cunho, seja emocional, seja ela espiritual, físico, qualquer uma delas, eu tenho que saber qual é o fundamento que originou aquela doença. Porque senão a pessoa fala assim, é físico. Mas você vai observar, o salmista era físico, mas o cunho era o pecado. Outros é físico, não tinha como cunho o pecado. Tinha algo que Deus queria realizar. E a gente vai entrar em outros vídeos. Vou dar um exemplo. A mulher do fluxo de sangue, ela cuidava com os médicos. Ela não ignorou a ciência e você não deve ignorar a ciência. Ela cuidava da sua saúde. A Bíblia diz no livro de Marcos que ela ia de mal a pior, gastando tudo que tinha e não resolvia. Ou seja, ela esgotou tudo que ela tinha. Ela gastou tudo que ela tinha para poder tentar a cura. E não foi curada. Mas um dia ela tocou na orla de Jesus. Agora, essa doença que ela tinha, a Bíblia não explica se é de cunho espiritual ou se era de nascença, por exemplo. Eu não sei. Estou sendo bem verdadeiro. Se alguém souber, pode passar para o pastor. Então, a gente aprende na palavra que a Bíblia oculta, não fala a origem daquela doença. Mas independente da origem daquela doença, Jesus foi lá e curou. Foi o que Jesus fez com o cego de nascença. Do outro lado, temos Eliseu, que morreu com uma doença. Então, ao longo dos vídeos, vamos explicar melhor isso. Que eu vejo que as pessoas saem, muitas das vezes demonizando tudo, mas muitas vezes também deixando de ter fé que Jesus não cura, pegando alguns relatos bíblicos. Então, a gente tem que ter uma visão bem equilibrada. Então, quando Jesus ele olha para esse homem, ele fala assim, foi para que manifestasse nele as obras de Deus. Então, essa é a primeira parte, para que você reflita sobre tudo isso de uma forma bem simples, para que você esteja bem equilibrado, que existem doenças de várias origens, e vai depender o fundamento daquela doença, e que nada é impossível para Deus. No próximo bloco, vamos entender, então, as obras de Deus, porque algumas pessoas são curadas, outras não são curadas. O que a Bíblia relata sobre isso? O que nós podemos aprender? O tipo de evangelho que Jesus pregava, e vamos entender melhor sobre cura de uma forma equilibrada, respeitando a ciência.
Eu espero por você, peço que você compartilhe mais esse fundamento de hoje, que eu tenho certeza que Deus vai abrir a sua visão, deixar você muito mais preparado em relação à saúde. Um beijo no coração de todos, fica na paz de Cristo e que Deus abençoe.